Boas, bem-vindo! Hoje temos aqui o IdeaPad Gaming 3, um portátil que eu acho que é bastante interessante, tendo em conta principalmente o seu preço e especificações. Provavelmente é um portátil que vais querer ver se estiveres à procura de um portátil que ronda aí os 700€, às vezes apanhas a bastante menos em desconto e que não te vai deixar ficar mal em termos de desempenho. Portanto, IdeaPad Gaming 3 da Lenovo é a gama mais barata da Lenovo, a IdeaPad, mas no entanto eles até aqui tinham portáteis apenas, digamos, não sei se posso dizer profissionais, mas os IdeaPad até aqui sempre foram portáteis muito simples. No entanto, eles decidiram criar a divisão gaming da IdeaPad e este realmente está muito atraente. Claro que eu já o abri, já o testei, já lhe instalei aqui o Windows, porque a versão que está aqui nesta caixa não trazia o Windows. Este portátil vende-se em várias versões, umas mais caras, umas mais baratas. Começa com o Ryzen 5, se não me engano, começa com uma Nvidia 1650 e depois também tem vários níveis de memória interna e de RAM. Eu já estou a falar um pouco sobre tudo isso. Agora, quanto ao unboxing, como é de esperar, é apenas um IdeaPad. O unboxing é extremamente básico, a caixa não abre mais que isto, simplesmente deslizas tudo para fora. Eles pouparam dinheiro nisto, não os posso julgar. No entanto, eles deram aqui uma coisa que eu gosto muito, dou os parabéns ao Lenovo sobre isto, porque muitos portáteis não dão isto. O que é isto? Isto é um SSD Upgrade Kit. E o que isto é basicamente um mini kit que traz, neste caso, 4 parafusos e é uma porta SATA de SSD ou HDD, como queiras, de 2.5 polegadas para ligares na motherboard, porque ele não traz lá dentro, apesar de ter o espaço para encaixares o disco, não traz lá dentro este adaptador. A seguir posso dizer que já está aqui de fora que o carregador também não é assim nada especial, não é? Também pelo preço. Este carregador é de 135 watts de máximo. Eu duvido que o portátil use este carregador ao seu máximo na mesma, por isso sinto que ele não vai aquecer muito, e também por os testes que eu fiz ele não aquece muito o carregador, o que é positivo, pelo que não está a puxar o carregador ao máximo, o que é sempre bom. Ele usa aquela porta especial da Lenovo, a porta retangular, eu não sei qual é que é o nome desta porta, ele usa esta porta aqui, não sei qual é que é o nome desta porta, entretanto de uma forma como de outra, mas vamos já sobre isso. Pronto, em termos de tamanho e peso, é um pouco grande e um pouco pesado no que toca a carregadores. Não tem mais nada dentro da caixa, portanto vou simplesmente levá-lo para o lado. Tem os tais típicos papéis que sinceramente não interessa a ninguém, tem um setup guide, pronto, doesn't matter. E tem aqui o computador dentro destas esponjas, que pronto, é mesmo o mínimo possível em termos de unboxing. Então cá temos o nosso Lenovo IdeaPad Gaming 3, já com algumas dedadas, que eu tentei limpar, mas nunca se consegue limpar absolutamente tudo. No caso deste portátil, ele tem uma construção completamente de plástico, em toda a volta e em todos os cantos ele é feito de plástico. Assim, não é bom, mas também não é mau. Para o preço, lá está, novamente, eu vou repetir isto várias vezes durante este vídeo, porque realmente eles cortaram custos em vários sítios mesmo para conseguir ter estas especificações. No entanto, é uma estrutura bastante rígida e estou muito surpreendido com isso. Dou os mesmos parabéns à Lenovo, porque a estrutura realmente é toda ela muito rígida. Mesmo aqui atrás, mesmo o display flex não é muito. Aqui em cima, quando carregas, dobra um pouco, mas não é muito. Já vi pior. O Omen 15, por exemplo, é pior. E aqui em baixo é bastante rígido. Todo plástico, isso não há sombra de dúvida, mas tirando isso, ele é um computador bastante bem conseguido em termos de qualidade de construção. Portanto, abrindo a tampa para cima, que sim, abre apenas com uma mão perfeitamente, temos então acesso ao computador. Vou só aqui no instante fazer login, que não tem passo, foi só tocar no teclado. E temos acesso então ao computador. No caso do teclado, temos um teclado full size com um numpad ao lado, que muita gente gosta, outras pessoas não gostam, é o que é, mas temos umas arrow keys de tamanho completo que eu gosto muito de ver. Em termos de iluminação, ele tem 3 níveis,
tem apagado mínimo e máximo, que faz aqui com o FN espaço. Como podes ver, isto fica tudo com bastantes dedadas. Novamente é um plástico brilhante, mas mate, não é glossy. O touchpad também é de plástico, mas é bastante grande e usa drivers Windows Precision, pelo que suporta tudo o que é gestos sem problema nenhum. Ainda no teclado, posso dizer que é um teclado bastante confortável de escrever e, novamente, por muito que carregues aqui, ele não abaixa nada em termos de chassi, é muito sólido. A Lenovo está completamente de parabéns em termos de construção. Tens aqui o IdeaPad Gaming atrás e tens o logótipo da Lenovo aqui no canto. Este logótipo parece-me ser de metal, o que também dá um aspecto bom. Não tem impressão digital, também por este preço não podemos pedir muito, e em termos de construção física temos ainda aqui na câmara uma coisinha para deslizar, para abrir e fechar a câmara. Roda, ao deslizares isto, tens um plástico que vai fisicamente para cima da câmara, não sei se consegues ver, o que tapa completamente a câmara. Gosto de ver isto, se fores daquelas pessoas que costumam ter uma fita cola aqui à frente da câmara, aqui vais ter o problema resolvido. Tens dois microfones para uma captação por feixe e tens aqui um LEDzinho que acende em branco quando estás a utilizar. Em termos de ecrã ainda, ele abre até aqui, não vai até trás como muitos Lenovo, mas também a forma como esta dobradiça é construída, acho que eles não conseguiam fazer isto a dobrar até trás. Ainda na parte física, vou-te agora mostrar as portas. Deste lado temos então a porta da Lenovo, aquele tal cabo retangular que eu te disse, com um LEDzinho que acende quando está a carregar a bateria, a laranja, e quando está completamente carregado acende em branco. Depois tens aqui uma porta Ethernet, daquelas que abrem para se tornar mais fina quando não está em uso, mas tem cuidado que esta coisinha de plástico que abre costuma partir-se facilmente. Temos um HDMI 2.0, pelo que tens 4K 60 Hz, mas mais que isso não, ou Quad HD a 120 ou Full HD a 144 Hz. Tens um USB-A 3.1 e um USB-C também 3.1. Não é Thunderbolt e não consegues carregar o portátil por esta USB-C, por isso apenas por esta. Tens um headphone, microfone combo e tens aqui o LEDzinho de power que pisca quando o computador está suspenso. Aqui neste cantinho tens o tal reset switch da Lenovo, que tem aquele símbolo que parece uma seta. Basicamente aquilo que é um pino, é um botãozinho que tu, se arranjares um pino e clicares lá dentro, clicas no botão que fazes com que, se tiveres o computador desligado e clicares lá, ele liga na BIOS diretamente, sem precisares de clicar em mais lado nenhum. Do lado contrário temos aqui uma sozinha, muito triste, USB-A 3.1 também. Portanto, apenas duas USBs neste portátil, e temos aqui de lado uma das grelhas de refrigeração da saída do ar. Por falar em refrigeração, a saída do ar neste computador é cá atrás e deste lado. Ou seja, temos aqui uma saída de ar aqui, mais ou menos deste tamanho, e esta aqui do lado. Porque deste tamanho e não o tamanho completo? Nesta parte, não sei se consegues ver, mas isto é fechado. É fake, digamos assim, só a partir mais ou menos daqui, e acho que dá para notar, é que é realmente aberto. Ele tem as duas ventoinhas juntas no mesmo local, o que eu acho que é um design um pouco estranho, mas para as especificações deste computador funciona perfeitamente em cooling. Ele tem um cooling muito bom. Especificações, chegamos a essa parte. Aqui neste caso temos um Ryzen 5 4600H com turbo até 4 GHz. Trazia, eu entretanto dei-lhe upgrade, mas trazia 8 GB de memória RAM a 3200 MHz, o que é uma velocidade muito boa. Tem a AMD integrada no processador, para teres mais alguma bateria quando estás com ela a bateria, e tem uma Nvidia, neste caso uma 1650 Ti. Este portátil trouxe um SSD de 256 GB com velocidades bastante boas, NVMe, e tem então o tal slot para colocares com os adaptadores, um slot para um SSD ou HDD de 2.5 polegadas dos grandes. No entanto, ele tem lá mais um slot vazio M2, que eu não entendo como é que podes encaixar lá um SSD, porque não tem espaço, mas é igual, já vamos falar sobre isso também. Em termos de especificações, temos ainda uma webcam de 720p, que
é bastante básica, mas ao menos tem, é melhor do que não ter, não é? Alguns portáteis não têm sequer. Temos um ecrã 16:9 Full HD de 60 Hz neste caso. Eu por acaso não te sei dizer se existe este computador com uma versão melhor de ecrã. No entanto, este ecrã, em termos de especificações, eu vou-te ser sincero, ele assusta um pouco, porque promete apenas 250 nits e apenas 45% de NTSC, que é tipo 70% sRGB, o que é bastante baixo em termos de cores, calibração de cor e brilho. É baixo em tudo e depois é só 60 Hz. Digamos que é um ecrã bastante básico, mas sinceramente, ao ver ao vivo, se meteres o brilho ao máximo e não estiveres aqui a compará-lo com mais nada, é um ecrã perfeitamente aceitável. No entanto, se fizeres trabalho profissional, fotografia ou assim, provavelmente vais querer um PC melhor também, sinceramente. No entanto, não é nada mau e esse é o mínimo. E agora que estamos a falar em especificações, como eu te disse, eu dei entretanto upgrade, porque este PC é quase todo ele upgradable. Eu dei-lhe upgrade para 16 GB de RAM, meti mais um stick de 8 GB a 3200 MHz também, e isto não afeta a performance, mas eu coloquei um SSD de 500 GB. Em termos de performance, no caso do Ryzen 5, posso dizer que em Cinebench R23 ele tem um single core de cerca de 1400 e um multicore de cerca de 8500, o que é bastante aceitável para um Ryzen 5 4600 e é muito bom, fica mesmo acima de muitos i7s. Isto é um Ryzen de respeito, apesar de não ser o mais recente, ainda hoje é um Ryzen de muito respeito. Em termos de performance gráfico, a gráfica integrada também não é nada má, podes jogar alguns jogos bastante básicos, como RuneScape, Terraria, Minecraft, sem mods, na gráfica integrada sem problemas nenhuns, se quiseres poupar a bateria e poupar temperaturas, porque não ligas a dedicada. No entanto, se ligas a dedicada, esta 1650 Ti com 4 GB de RAM dedicada na gráfica, não te vai deixar ficar mal absolutamente de forma nenhuma. Por acaso surpreendeu-me imenso, eu não sei se a Lenovo aumentou-lhe os clocks ou qualquer coisa assim, mas eu não estava à espera que uma 1650 Ti fosse ter tão bom performance. Claro que estamos a falar de uma gráfica GTX e não RTX, ou seja, não tens Ray Tracing nem tecnologias exclusivas às RTX como DLSS e coisas equivalentes. No entanto, também se não ligares nenhuma a esse tipo de tecnologias, não vais sentir falta delas, até porque os jogos que têm essas tecnologias são poucas, se bem que o DLSS era bastante interessante de ter, para ter mais performance desta gráfica. No entanto, posso dizer que testei alguns jogos, testei Battlefield 5, o Battlefield 5 corre quase, não é bem, mas quase em Ultra, a 60 FPS, a Full HD, sem problema nenhum. Testei o Cyberpunk 2077, que é um dos jogos mais pesados da atualidade, consegui corrê-lo em qualidade alta, ele vai até muito alta, /Ultra, e depois ainda tem Ray Tracing, claro que de Ray Tracing esquece aqui, mas em qualidade média alta, mais alta do que média, 60 FPS ou muito perto disso, a Full HD constantemente. Portanto, este é um portátil que com estas especificações consegue, digamos, preencher os 60 Hz deste ecrã muito facilmente em quase qualquer jogo hoje em dia, o que é bastante surpreendente. E isto são dois jogos super pesados, pelo que jogos mais simples, claro que não vais ter absolutamente problema nenhum. Agora, acima de 60 Hz ou 60 FPS, caso ligues, por exemplo, um monitor externo de 144, aí já vais ter alguns problemas em chegar lá, vais ter de ter a qualidade mais baixa, porque a 1650 Ti não consegue assim tanto. No entanto, para 60 FPS é excelente. Ainda no performance, em termos de temperaturas, este computador tem temperaturas muito bem conseguidas, surpreende-me imenso as temperaturas. A jogar, por exemplo, Cyberpunk, aquela qualidade que eu te disse, as ventoinhas ficam bastante barulhentas, não é, já ouvi pior, não é assim mau, é o típico de um portátil gaming. Ele mantém temperaturas muito boas, cerca de 80 e tal graus no CPU e cerca de 70 e tal, 80 na gráfica, o que são temperaturas muito excelentes. Depois, ainda nas temperaturas, eu posso-te falar que aqui tens, e caso instales o Windows do zero, recomendo-te instalar o Lenovo Vantage da Microsoft Store, que é o software que trabalha com o hardware, mas vai ao site da Lenovo e instala os drivers manualmente, é o melhor que faço. Ele tem aqui uma coisa que é o chamado modo térmico, mas pronto, basicamente aqui no Vantage, se fores aqui, abres o Vantage, logo aqui tens o modo térmico. Se ele não te aparecer é porque te falta algum driver, vai ao site da Lenovo e checa isso.
Tens o modo desempenho, o equilibrado e o silencioso. Podes mudar entre estes modos a qualquer momento segurando a tecla FN e Q, tal como diz ali, e ao segurar nestas, ao clicar aqui, ele altera entre os modos. Como podes ver, vai alterando entre eles. No entanto, o FNQ, não sei se me falta algum driver ou alguma coisa, em alguns Lenovo Legion muda a cor deste botão, não é o caso aqui, este botão é sempre azul neste portátil, eu suponho que ele não mude de cor simplesmente, mas não avisa em lado nenhum que mudaste o modo térmico, apenas muda aqui no Vantage, portanto tu podes estar no modo térmico errado, digamos assim, e não notar nisso. Mas, no entanto, em modo equilibrado é o que eu recomendo sempre estar, porque sinceramente o modo desempenho é muito mais brilhante em termos de ventoinhas e raramente dá mais FPS, dá-te mais 2, 3 FPS no mesmo jogo, não vale mesmo a pena. O modo equilibrado, por outro lado, tens o bom dos dois mundos, tens um performance excelente e umas ventoinhas não tão brilhantas e continuas a ter temperaturas muito boas. Depois, por fim, tens o modo silencioso que basicamente limita levemente a potência máxima do processador e da gráfica, mas em contrapartida tens umas ventoinhas completamente silenciosas. O modo equilibrado pode ser usado constantemente também como se fosse um modo silencioso, porque este portátil tem uma coisa que quase nenhum portátil gaming que eu vi até agora tem, que tem umas ventoinhas que conseguem rodar a velocidades muito baixas. Neste momento ele tem a ventoinha ligada, se eu meter aqui a mão de lado eu sinto algum vento passar, mas não se ouve absolutamente nada. Eu tenho mesmo que encostar o ouvido para ouvir qualquer coisa. Portanto, este é um portátil que, se o estiveres a usar para trabalhar em office ou navegar na net, tu raramente vais ouvir a ventoinha. Apesar dele ter bastante potência, quase nunca ouves esta ventoinha. Claro que com o tempo, com o acumulado pó e etc., a não ser que lhe faças uma limpeza de vez em quando, ele pode aquecer mais e aumentar a velocidade, mas aqui novo ele é bastante silencioso. E novamente, se puxares por ele, vais ouvir as ventoinhas, como é óbvio, é um portátil gaming. Ainda no software, e para terminar esta parte, posso-te fazer uma recomendação caso não tenhas instalado ou tenhas formatado o Windows. Eu vou até te mostrar aqui, eu vou-te recomendar instalar uma coisa que é o Dolby Audio. Isto vem junto com os drivers do áudio da Lenovo, por isso se não tiveres esta aplicação, vai ao site da Lenovo, ao teu portátil e instala os drivers do áudio, que provavelmente traz esta app. Como podes ver aqui, isto é otimizado pela Lenovo. O que é que eu te recomendo aqui? Os speakers deste portátil não são grande coisa, vou já te falar melhor sobre isso, mas eles não são mesmo nada de mal, mais são medíocres, se calhar um pouco a pender para maus. Também é um ponto negativo deste portátil, onde a Lenovo poupou dinheiro. No entanto, se vieres aqui e ligares o Dolby, meteres personalizar e colocares mais ou menos este gráfico no equalizador que eu criei, ligas o nivelador de volume, o virtualizador surround, és tu que decides. Eu não gosto, há pessoas que gostam. Isto basicamente parece que faz um eco. Para ver filmes é fixe, mas quase para tudo o resto parece que o som tem demasiado eco. Portanto, eu deixo isto desligado, ligo isto e meto este equalizador gráfico e vai-te triplicar ou quadruplicar a qualidade de som que consegues ter neste portátil nos speakers internos. Se ligares fones, isto em princípio desliga-se automaticamente se detectar que ligou fones, mas no entanto, se caso não se desligue, recomendo que desligues ali em cima, porque isto em fones soa uma treta. Ainda em software, em termos de BIOS, este Lenovo tem uma BIOS toda XPTO, com um ratinho e tudo. Tens aqui, podes mudar aqui o modo térmico, também te diz aqui que podes fazer com FNQ, por isso eu suponho que isto seja um modo na BIOS mesmo, um modo hardware, digamos assim, pelo que poderá funcionar. Esta cena de modo térmico também é capaz de funcionar em Linux. Depois tens os boot devices e tens os More Settings. Em More Settings continuas a ter o rato e tens aqui bastantes configurações. Se o comprares sem sistema operativo, antes de instalares o Windows, eu recomendo-te vir aqui, ligares aqui, certificar-te que isto está ligado, que é o TPM, para depois no futuro suportares o Windows 11 e liga o Secure Boot. Depois podes sair simplesmente e está tudo bem. Com uma pen com o Ubuntu aqui metido, eu vou agora testar como é que ele se comporta, detecta o logótipo e faz a ligação ao Ubuntu. Isto é o Ubuntu 21.04, se não me engano. Pronto.
Aqui no Linux eu vou fazer já try Ubuntu e vamos ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Claro que novamente eu estou pela Pen Live CD, há coisas que apenas funcionam após instalar o Linux e fazer um update aos drivers. Então em termos do Wi-Fi está a funcionar, pode selecionar a rede e etc. O que é que temos mais? Funciona o suspend, também funciona, é bom sinal. Funciona os atalhos do brilho, funciona os atalhos do som, praticamente funciona tudo. Também funcionou o som, como ouviste, ele ligou e fez som. Vou só num instante às settings ver se ele está a detectar as duas gráficas. Claro que tu de certeza que precisas das gráficas de drivers depois para a NVIDIA. Está tudo a ser detectado corretamente. Por fim, vamos ao Additional Drivers, ver se tem aqui algum driver NVIDIA, que é sinal que ele está a detectar a NVIDIA. Temos de esperar um bocadinho. Aí está. Neste momento estamos a usar uma versão open source, mas se tu instalares o Linux, recomendo a selecionar a que diz Tested, proprietário e testado. Pronto, fazes, apply e reinicias. Claro que só fazes isto após instalares o Linux ali no install. Resumindo, o suporte ao Linux parece estar impecável, tudo perfeito. Vamos dar então um power off aqui e vamos ver o que é que este PC tem internamente para acabar este vídeo e tirar-nos uma conclusão. Para aceder ao interior deste computador tens de tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parafusos e depois, por fim, recomendo-te a segurar aqui atrás, nesta beira, e a puxar para ti. Isto é mesmo muito difícil de abrir, apesar de ser de plástico. No fim, quando finalmente o conseguires abrir, vais ver que tens uma tampa de plástico, mas está muito bem isolado e podemos já ver que ele tem aqui um thermal pad que fica por cima do SSD. Novamente eu já troquei este SSD, onde 500 GB, já não é o de origem. Pronto, o que é que temos aqui dentro para ver? Temos as duas ventoinhas no mesmo local, que eu acho estranho, mas que por acaso funcionam muito bem em dar cooling a este computador, que tem umas especificações baixinhas. No entanto, se comprares um IdeaPad Gaming 3 que tenha umas especificações um pouco mais altas, tenha um pouco cuidado com este cooling, que ele é muito simples mesmo. Apesar de sair aqui do lado, ele só tem 2 heat pipes que também não são assim muito grandes. Se quiseres substituir a pasta térmica ou limpar as grelhas da ventoinha, vais ter que tirar isto tudo. Segue sempre a ordem que está aqui marcada para apertar ao desapertar os parafusos, para apertar tudo de forma uniforme. No entanto, recomendo-te sempre que tirares isto, substitui a pasta térmica aqui no CPU e na gráfica. No resto há de ter thermal pads, como se vê aqui, e muito bem, tem os thermal padzinhos por aqui em todo lado. Esses deixa ficar, em princípio nunca os precisas de alterar, apenas a pasta térmica. No caso de upgrades, o Wi-Fi é upgradable. Este é um Qualcomm, é um Wi-Fi 6 e tem bastantes boas velocidades com 2 antenas e Bluetooth 5.0. Neste caso, se quiseres dar upgrade, como podes ver, podes, porque é um slot. Gosto muito de ver isso. Temos aqui então o tal segundo slot para um NVMe e até diz aqui Storage Only. Diz Storage Only aqui. Significa que isto é realmente para um SSD. No entanto, tu não consegues colocar aqui nada. Eu não sei como é que Lenovo pensou nisto. Não sei se tem aqui alguma coisa em baixo. Não sei mesmo, não entendo como é que Lenovo pensou em colocar aqui um SSD. Mas pronto, tens aqui um slot. Tens aqui o outro slot que já vem populado, que eu meti um SSD maior e podes usar SSDs de vários tamanhos. Aqui por baixo tem sítios para meter parafusos de outros tamanhos. E tens então aqui o slot para um SATA 2.5 polegadas com o tal adaptador que colocas aqui. Em termos de bateria, a bateria é bastante grande, mas não te deixes de enganar que ela é apenas de 44 Wh. Tens cerca de 4 horas de bateria em uso normal Office aqui. A jogar tens 1 hora com sorte. Em termos de RAM, ele traz este cooling, parece uma camada de cooling de grafite, se não me engano, o que é muito fixe. É raro ver portáteis com coolers assim, desta forma. Isto bem colado aqui, mas aqui no meu caso trouxe uma RAM Samsung de 1 Rank 8, o que significa que é das de melhor qualidade, a 3200 MHz. As 1RX16, como até te posso mostrar outra vez, as que diz ali 1RX16 têm menor velocidade.
tem a ver com a quantidade de chips na board, mas um RX8 é o que tu queres. Este PC, neste caso, trouxe um RX8, o que eu estou bastante surpreendido. Deste lado não interessa, que foi eu que me coloquei já a RAM que está aqui adicional, eu não quero estar a arrancar isto fora também agora, mas não é uma RAM que venha por aqui, mas sim, tens 2 slots de RAM, Dual Channel. Em termos de colunas, é como eu te disse, elas são uma de cada lado com um aspecto muito fraquinho, e soam também muito fraquinho. Pronto, qual é que é a conclusão que podemos tirar deste portátil? É um portátil que, se quiseres mesmo o melhor desempenho possível, pelo mínimo preço possível, e que queres continuar em marcas conhecidas, claro que há em marcas menos conhecidas no eBay, etc., que também te dá boa potência por pouco, mas se quiseres numa marca de confiança, que é Lenovo, um portátil bastante bom, com um desempenho inacreditável para as especificações que tem, com imensa capacidade de upgrades, este é o portátil para ti. Também, se fores desenvolvedor e quiseres colocar aqui Linux, como pudeste ver, funciona perfeitamente. Por acaso, os portáteis de Lenovo costumam ter muito bom suporte a Linux e este não é diferente. Pontos negativos deste portátil: eu não gosto da qualidade de construção, apesar dela ser bastante sólida, é muito plástico e é um plástico que nota-se que não é caro, que não é premium, nem nada que se pareça. Tu notas perfeitamente que é um computador de baixa gama em termos de construção. Foi aí que a Lenovo mais poupou o preço. Também não gosto que o touchpad, apesar de ter precision drivers, ele falha um pouco. E por fim, também, sinceramente, eu odeio as colunas deste portátil. As colunas são mesmo muito fracas. No entanto, os microfones são bons, portanto, para fazer chamadas de vídeo, tens aqui uma boa máquina. No entanto, as colunas posso sempre resolver com a aplicação Dolby Audio, que com um equalizadorzinho não ficam nada por aí além, mas sempre ao menos ficam melhor do que o que são de fábrica. Outra coisa, o que eu não gosto deste computador é o tamanho de um transformador de apenas 135 watts. Acho que tem um tamanho exagerado para apenas 135 watts. E isto tudo junto na tua mochila é bastante pesado. Isto deve ter bastante mais de 3 kg. Ou seja, a Lenovo realmente, para manter um preço de cerca de 600, 700 euros, fez aqui algumas mudanças que se refletiram em menor qualidade, mas graças a isso tens aqui um desempenho incrível para o preço. Pronto, acho que está tudo. Tenho mais uns portáteis por aí para dar review, portanto, se gostaste do vídeo, já sabes, o costume, partilha, subscreve, deixa aí um comentário sobre o que é que melhoravas, o que é que não melhoravas, sobre isto, dá a tua opinião do vídeo, uma pessoa está aqui sempre a melhorar, e espero que gostes aqui do 20 Cafés, da nossa comunidade, e espero que continues por aí. Até à próxima. Peace.